Bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre rotina de estudo, né? Então, o tema da aula de hoje é sobre rotina de estudo focada em pessoas que trabalham 8 horas por dia. Então, se você está estudando para passar em medicina, mas você tem pouco tempo, você não consegue organizar teu estudo, essa aula é ideal para você. Então a gente vai focar em pessoas que estudam e trabalham, que foi basicamente a minha realidade. Então eu não tinha o dia inteiro para estudar. Eu trabalhava em uma academia, para quem não sabe, né? Eu fazia educação física, então eu vou me colocar, né? Voltar lá para o passado e vou tentar trazer algumas estratégias que eu utilizei, que alguns dos meus alunos também utilizaram e às vezes você não trabalha 8 horas por dia, mas você tem, por exemplo, tem um aluno nosso que ele trabalhava 12 por 36, né? Então isso também acaba, né, tendo que ter uma organização um pouquinho diferente, né? Então ele era enfermeiro, trabalhava 12 por 36 e até mesmo aquela pessoa que tem o dia inteiro para estudar, acredito que ela vai ter benefícios dessa aula aqui, porque a gente vai trazer um conteúdo bem bacana sobre rotina de estudo. Aí eu queria perguntar para vocês, né, pessoal, o que que vocês têm mais dificuldade na rotina de vocês hoje? Qual que é a principal dificuldade que vocês têm na rotina? Coloca no chat aqui para mim, para que eu possa ver. Falou em rotina de estudo, qual que é a principal dificuldade, a principal dor que vocês têm? Ou vocês não têm nenhuma dificuldade? Pode comentar qualquer coisa. Tá, o Caililson Silva falou organização e tempo. Quem mais, pessoal? Pode colocar. Então, assim, quando a gente fala em rotina de estudo, né, para pessoas que têm pouco tempo, a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo é o tempo, né? Tipo assim, como que eu vou organizar, né? Como que eu vou arrumar tempo para poder estudar? Por quê? Geralmente, né, quem trabalha chega em casa cansado. Essa é a principal dificuldade, né, de quem estuda e trabalha, é sempre o tempo, né? Você tem pouco tempo para estudar. Então, como que eu vou organizar o meu estudo, né? Como que eu vou render no meu estudo se eu chego em casa super cansado? E é justamente sobre isso que a gente vai trabalhar aqui com vocês. É justamente sobre isso que a gente vai trazer aqui algumas estratégias, algumas coisas que eu adaptei na minha rotina para poder passar em medicina. Então é bem isso, né? Você tem dificuldade com o tempo, né? E aí automaticamente você tem dificuldade de organizar. Por quê? Porque você tem muito conteúdo, né? Medicina tem muito conteúdo para você saber. Então, para você passar em medicina, né, você precisa então dominar os conteúdos. Você precisa dominar os conteúdos de física, dominar os conteúdos de matemática, dominar os conteúdos de biologia, e aí você precisa de tempo para poder aprender esses conteúdos. No geral, é mais ou menos isso, né? Então, como que eu vou arrumar tempo? Como que eu vou ver todos os conteúdos? Então, quando a gente pensa em rotina para passar em medicina, para pessoas que têm pouco tempo, pessoas que estudam e trabalham, que foi o meu caso e é o caso da maioria dos meus alunos, né? Geralmente, a pessoa que tem. É muito raro, né? Ter uma pessoa que entra no meu método e que tem o dia inteiro para estudar. Geralmente, a pessoa que busca o meu trabalho, que busca a minha orientação, geralmente são pessoas que têm pouco tempo e elas querem fazer mágica ali com esse pouco tempo. E aí a gente traça algumas estratégias em cima disso. Então, medicina tem pouco conteúdo, tem muito conteúdo. A rotina você tem pouco tempo, né? E aí, quando você trabalha no regime CLT, muitas vezes tu chega em casa cansado, né? Acho que essa é a principal dificuldade, né? Você chega em casa cansado, o teu trabalho é só encheção, e aí você chega em casa cansado, como que eu vou estudar, como é que eu vou render, e às vezes você acaba procrastinando. E aí o que me deixa triste, né, pessoal, é que seria um excelente médico, uma excelente médica, mas que desistiu do sonho, desistiu desse objetivo, desistiu desse projeto de vida, né? Medicina é um projeto de vida, tá? É uma missão de vida que você tem. E aí, às vezes, a pessoa desistiu desse objetivo, desse plano, porque ela não tinha tempo ou porque ela não tinha
as condições necessárias para poder conseguir uma aprovação em medicina. E aí isso fica muito triste, né? É justamente por isso que eu criei o método Atleta da Mente, para poder ajudar as pessoas, porque eu queria muito passar em medicina, só que eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho caro. Na minha cidade era R$ 3.000 um cursinho de medicina, específico em medicina. Então eu pensei, cara, de onde que eu vou tirar R$ 3.000 por mês, né? No ano dava mais de R$ 30.000. Como que eu vou arrumar esse dinheiro? Aí outro ponto, né, que me pegava muito. Como que eu vou aprender física? Como que eu vou aprender matemática, sendo que eu fui reprovado na escola em matemática? E aí, olha que louco. Beleza, vou então estudar pelo YouTube, né? Vou pegar dicas do YouTube, vou ver conteúdos no YouTube. Só que eu via esses conteúdos, só que, tipo assim, eu não entendia. Passava um dia, 2 dias. Às vezes eu até entendia, eu compreendia ali na aula do professor, né? Os professores de cursinho, eles têm uma boa didática. Só que a minha dificuldade, né? Não sei a dificuldade de vocês, mas a minha dificuldade era justamente essa. Eu entendia a matéria, eu entendia a explicação do professor, no entanto, passava um dia, 2 dias, eu já esqueci aquela matéria. Então eu pensava, cara, como que eu vou lembrar desse conteúdo no dia da prova para poder acertar as questões? E aí, olha que interessante, ó, quando você tem esse esquecimento, né? Então você até estuda de forma sozinho, né? Pegando dicas do YouTube, ou às vezes até assinando um cursinho online barato, você tem o esquecimento. Então você entende a explicação do professor, você entende aquela matéria, só que você tem um esquecimento. E aí, quando você tem esse esquecimento, você tem uma redução drástica da sua autoestima. Então, da tua compreensão, pô, será que eu vou passar? Será que eu vou conseguir realizar o meu sonho? Você começa a duvidar de você. E aí, no meu caso, né, não sei como é que é a situação de vocês, vocês podem colocar aqui no chat, só para mim ter um contexto, né, de vocês estão começando do zero, você já vem estudando, por que que vocês querem fazer medicina? Coloca no chat só para mim ter um contexto. Mas no meu contexto, o que que era? Eu fazia a faculdade de educação física, tá? Para quem não sabe, educação física são 8 semestres para você pegar o seu diploma. Eu abandonei a educação física no quinto semestre. E detalhe, eu tinha uma dívida no banco, porque eu não tinha, era 1.400 a mensalidade. Eu não tinha esses 1.400. Eu trabalhava numa academia como estagiário, ganhava 700. A mensalidade era 1.400. Então eu não tinha o dinheiro para pagar os 1.400. Então eu abandono a educação física no quinto semestre, faltando 3 semestres para me formar, com uma dívida no banco, e eu ia começar o meu estudo para tentar passar em medicina. Porque às vezes a pessoa, né, o cara já foi bom na escola, tinha boas notas, ia muito bem na escola. Esse cara, beleza, ele estuda ali, ele faz um cursinho, ele vai passar em medicina. No meu caso, não, eu estudei escola pública, então na escola pública eu não tive base, eu não tive uma noção dos conteúdos. Não tinha professor, por exemplo, redação, eu não tinha aula de redação. Então eu tinha todo esse contexto e eu estava estudando sem uma estratégia, eu estava estudando sem método, e aí eu até entendi ali o conteúdo do cursinho, das videoaulas, porém eu tinha um esquecimento. E aí esse esquecimento, ele reduzia a minha autoestima, ele me gerava medo, eu tinha muito medo. Não sei se isso acontece com vocês, comenta aí, coloca no chat. Eu tinha medo de não passar. Então eu pensava, o que que o meu cérebro pensava? Meu cérebro pensava assim, tá, eu vou investir esse tempo, eu vou me dedicar todo esse tempo aqui de estudo para talvez tentar passar em medicina, para talvez tentar conseguir realizar o meu sonho. Aí olha que interessante, o que que isso gera? Gera um negocinho chamado procrastinação. Então olha que louco, eu não via resultado no meu estudo. Eu duvidava do meu sonho, eu duvidava do meu propósito, da minha missão de vida, que era fazer medicina e poder ajudar as pessoas através da medicina, porque eu não via resultado. Se eu não vejo resultado, como que eu vou passar? Como que eu vou realizar esse meu sonho? E aí isso reduzia a minha autoestima, né? Como eu me vejo, como eu me acho, e isso gerava medo, que é o que que vai acontecer? Será que eu vou ter esse resultado? Aí vinha a ansiedade e automaticamente eu procrastinava. Então eu ficava perdido. O que que eu faço então? Se eu estou vendo a aula, eu estou fazendo o resumo,
Eu estou fazendo as questões e eu não estou vendo o resultado. Então, a minha rotina de estudo, ela era muito prejudicada por esse mecanismo que acontecia. Aí, se a gente entrar para neurobiologia, né? Se a gente entrar um pouquinho aqui para neurociência, neurobiologia, a gente vai ter um negocinho aqui, ó. A gente vai ter um negocinho chamado cortisol. Então você tem um aumento do cortisol, né? Você afeta ali o eixo HPA, que é o hipotálamo, a pituitária, né? Que é a glândula hipófise, e a adrenal. Então, um eixo que ele tá na fisiopatologia, por exemplo, da depressão, da ansiedade, de vários transtornos mentais. Então, quando você tem essa alteração do teu cortisol, você tem um aumento da procrastinação, você prejudica teu sono, você prejudica teu rendimento nos estudos como um todo. Por quê? Porque quando você tem um aumento do cortisol, né, os estudos mostram que quando eu aumento esse cortisol sérico, que é o hormônio que modula o estresse, eu tenho um aumento desse cortisol sérico, eu tenho uma hipoatividade nos neurônios do hipocampo. Então, eu tenho uma hipoatividade, logo, o hipocampo ele é responsável pelo processo de memorização, pela consolidação da memória, e isso não acontece. E aí tu vê como que é um ciclo, né? Porque daí tu esquece, tu não aprende, tu não vê resultado, e aí você vive naquele ciclo de estudo, esquece e fica com aquele sonho, né? Pô, será que eu vou ir ao win para esse sonho? Ou será que eu vou ficar aqui? Será que eu encaro esse sonho? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí, olha que louco, eu colocava a culpa nos meus pais. Ah, então eu não fiz medicina porque os meus pais não investiram no meu estudo. Os meus pais, né, não me colocaram numa escola particular. Os meus pais não me deram apoio para mim poder estudar. Então, toda vez que você não tem resultado, você tenta colocar a culpa em outra pessoa. Então, não, é culpa dos meus pais. É por causa deles que eu não consegui passar em medicina. O que que vocês acham, pessoal? Comenta aí para mim saber a opinião de vocês. Coloca no chat aí. Ó, a Euvânia falou, Euvânia Alencar, organizar o tempo de estudo trabalhando, cuidando de casa e filhos. Opa, né? Então tu vê que já é um nível diferente, né? É, é, ter filhos, né? Então, tipo assim, tem filhos, tem que estudar, tem que cuidar da casa. No meu caso, eu não tinha filhos. E hoje, quando eu vejo, tipo, por exemplo, as minhas alunas que passaram em medicina com filhos, eu fico muito feliz. Porque uma coisa é você passar em medicina, outra coisa é você passar em medicina com filhos. É bem diferente, né? Você tem muito mais dedicação, você precisa ter muito mais esforço. Então, o primeiro passo, tá? O primeiro passo quando a gente fala em rotina de estudo é você ter essa clareza. Você entender qual que é o seu contexto, ó, contexto, tá? Primeiro passo de uma rotina é contexto. Tá, eu trabalho numa academia, eu eu não tenho apoio dos meus pais, eu vim de escola pública, eu tô começando do zero, eu tenho que ter um contexto, tá? Eu tenho que ter um contexto. Qual que é o meu ponto zero? Por isso que, por exemplo, uma coisa que eu faço com os meus alunos lá no método, né, nesse passo um, né, é fazer um simulado teste. Fazer um simulado teste. Porque o simulado teste vai dizer quantas questões tu erra em matemática, quantas questões tu erra em física, por que que tu erra, né? Qual que é o motivo do teu erro, entende? Ó, a Kelly comentou, eu trabalho como técnica em enfermagem de segunda a sexta, plantões de 12 horas, o que vou fazer? Me ajuda. Vamos falar sobre isso, Kelly. Fica até o final aí, que a gente vai falar de forma detalhada sobre rotina de estudo, tá? Fica comigo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é um simulado teste, tá? Porque esse simulado teste ele vai dar um contexto para você. Quantos erros, quantos acertos, quantas questões você deixou em branco e da onde que você está saindo. Tranquilo? Aí, o passo 2 da sua rotina, tá? É você desenhar o seu futuro. Anota aí, vão anotando aí. Então, passo um, contexto, que é o que eu falei para vocês, entender as suas dificuldades, entender e não ver como desculpa, ver como uma realidade mesmo.
eu tenho um problema, né? Eu tenho um problema aqui que eu zerei, zerei a prova, eu estou começando do zero, né? E aí eu preciso aprender os conteúdos, eu preciso memorizar os conteúdos, eu preciso evoluir no meu estudo. E aí eu vou ter que buscar estratégias, métodos, técnicas para mim conseguir chegar no meu objetivo, tá? Beleza. Então, desenhar o seu futuro. Vamos lá. Pergunta que eu faço: por quê? Por que medicina? Por exemplo, teve uma moça que comentou ali: sou técnica de enfermagem. Tá, por que não seguir na enfermagem? Por que fazer medicina? Vamos lá, pessoal, por que que vocês escolheram medicina? Coloca no chat aí para mim. Por que que vocês escolheram medicina e vocês não escolheram outra carreira? Vocês têm clareza disso? Por que medicina? Ó, ajudar o próximo, Cauane, mas você pode ajudar o próximo fazendo caridade, querida. Tu pode ir num abrigo, tu pode ir numa ONG. Por que medicina? Enfermagem, por exemplo, ajuda muitas pessoas. Fisioterapia ajuda muitas pessoas. Eu, por exemplo, como professor de educação física, eu ajudava muitas pessoas. A educação física é uma área muito boa. Eu ajudava muitas pessoas, mas por que medicina? Ó, eu gostei da resposta da Kelly. Propósito. Enfermagem é linda, mas meu coração aquece muito por medicina. Tá, beleza. Então vamos lá. Como que o médico ajuda as pessoas? Ele ajuda as pessoas, por exemplo, né? Você vai fazer uma consulta médica. Então chega lá um paciente com diabetes. Então você vai pedir ali os exames, você vai pedir uma glicemia de jejum, você vai pedir uma hemoglobina glicada, você vai pedir uma insulina em jejum para ver se ele tem resistência à insulina. Você vai pedir uma bateria de exames para, através do seu conhecimento médico, você vai fazer um diagnóstico e você vai prescrever um tratamento. Então você entende a fisiologia normal, você entende a fisiopatologia, que é o que tem de errado no sistema, no organismo. Você, através disso, vê sinais e sintomas, você faz um diagnóstico e, através desse diagnóstico, você prescreve um tratamento. Ou um tratamento medicamentoso, ou uma cirurgia, ou você pede um exame complementar para fazer diagnóstico diferencial. E aí você dá aquele tratamento para o paciente, ele toma aquele tratamento, ele faz mudança ou mudança do estilo de vida. Você dá um tratamento, você dá orientações para ele, que na minha visão é muito mais importante o conhecimento que você dá para o paciente do que a pílula que você dá para ele. Por exemplo, diabetes. É muito mais importante a pessoa saber por que que ela tem diabetes, né? Por que que ela tem essa condição metabólica e através dessa compreensão de por que que ela tem isso, né? Então ela comeu alimentos que davam muito pico de insulina, a insulina saturou os receptores, né? Porque a insulina ela é um sinalizador, ela é um hormônio, então o hormônio ele manda uma mensagem química, abre a porta para os receptores GLUT para a glicose entrar dentro da célula, porque a glicose é polar e a membrana da célula, a bicamada fosfolipídica da membrana da célula é apolar. Então a glicose, para poder entrar, ela precisa da insulina como sinalizador. Só que você comeu tanta glicose, tanto açúcar, que uma hora o pâncreas ficou cansado. Na verdade, não, o pâncreas produziu tanta insulina que a célula ficou cansada. Aí ela parou de abrir a porta. Aí você tem que dar uma medicação, por exemplo, uma metformina, glifage XR, você tem que dar um tratamento, né, para essa pessoa. Aí depois, se ela persistir, aí você vai escalando o tratamento. Tem outras medicações que você vai utilizando e depois, né, que a gente chama de insulina. Então a pessoa, ela precisa da insulina. O pâncreas dela ficou tão cansada que ela precisa de insulina. Aí você entra com a insulina. Beleza, então o paciente tem um problema, eu vou ajudar esse paciente através do meu conhecimento. Diferente, por exemplo, eu ir num abrigo, por exemplo. Eu ir lá num abrigo, por exemplo, teve uma situação que eu atendi uma paciente que era num abrigo, eu comprei um livro para ela. Então eu fui lá e ajudei ela, comprando um livro. Porque na minha visão, o livro é o conhecimento que mudou a minha vida. Então, se o conhecimento mudou a minha vida, eu posso mudar a vida dela através do conhecimento. Então é importante a gente ter clareza disso da medicina,
Porque tu pode ajudar as pessoas de mil formas. A medicina, você ajuda as pessoas através do seu conhecimento. E querendo ou não, é justamente por isso que você vai ter um retorno financeiro maior dentro de todo esse contexto. Então, a pessoa tem uma doença, a pessoa tem um problema, e você vai ajudar essa pessoa através do seu conhecimento. E esse conhecimento ele é escasso. Poucas pessoas têm esse conhecimento, porque poucas pessoas estão dispostas a ficar 6 anos na faculdade. Aí pensa, tá, beleza, eu tenho aqui o exemplo da diabetes. Agora eu vou trazer um exemplo de uma cirurgia cardíaca. Então a pessoa tem um problema cardíaco e ela vai ter que fazer uma cirurgia do coração. Aí vamos pensar numa escala de 0 a 10. O quanto que eu ajudo essa pessoa fazendo uma cirurgia e fazendo ela viver muito mais? Entenderam, pessoal, o nível de ajuda? Uma coisa é eu comprar uma cesta básica e levar para uma pessoa numa pessoa que está passando por dificuldades. Isso é um tipo de ajuda. Agora, eu ir lá e ter o conhecimento ao fazer medicina, fazer cirurgia geral, fazer cirurgia cardíaca, e depois eu dar a vida para essa pessoa, eu ter o impacto na vida dessa pessoa, vocês entendem que que é um nível de ajuda bem diferente? Faz sentido para vocês, pessoal? Sim, não? Comenta aí pra mim. Ó, a Cauane falou que faz sentido. A Elivânia, o Caililson Silva. Comenta aí, pessoal. A Mariana Rocha, o Brian B. Rodrigues. É mais entrega. Perfeito. Tá, ok. Então vocês entenderam esse conceito, né? Faz todo sentido. Beleza. Entenderam esse conceito, tá? Então, quando a gente fala de rotina de estudo, você tem que desenhar o seu futuro e entender o seu porquê. Por que que eu estou entrando nessa jornada? Tá. Agora vamos ver. Projeção, você tem que fazer aqui, ó, projeção de carreira, tá? Isso daqui é muito importante e poucas pessoas fazem projeção de carreira. Tá, beleza. Onde que eu tô hoje? Tá, hoje eu vou falar de mim e vocês façam o raciocínio de vocês, tá? Hoje eu trabalho numa academia, eu ganho R$ 700 por mês. Eu tô no quinto semestre da faculdade. Beleza. Qual que é a projeção de carreira que eu vou ter? Beleza, eu vou talvez ter uma academia e eu vou ajudar as pessoas como? Eu vou prescrever um treinamento para a pessoa, esse treinamento ela vai perder peso, ela vai ter mais saúde, enfim, é super importante. Mas vocês conseguem comparar o impacto que eu gero prescrevendo um treinamento para a pessoa e o impacto que eu gero fazendo uma consulta, fazendo um diagnóstico, prescrevendo um tratamento médico para a pessoa? Vocês conseguem ver essa diferença? Então, a projeção de carreira que eu vou ter ficando na educação física é um. E aí, automaticamente, o quanto que eu vou ganhar vai ser influenciado por isso. Então, na medicina, eu tenho uma projeção de carreira do quanto que eu posso ajudar as pessoas muito maior e, consequentemente, eu vou ganhar muito mais. Eu vou ter um retorno financeiro maior. Pegaram isso, pessoal? Tá, vamos lá. Se qual que foi o questionamento que eu fiz, tá? Beleza, se eu ficar na educação física, eu vou poder colocar o meu filho numa escola particular? Eu vou poder fazer uma viagem para Disney? Eu vou poder fazer uma viagem para os Estados Unidos? Eu vou poder fazer uma viagem para a Europa? O que que vocês acham, pessoal? Vocês já fizeram essa projeção? Beleza. Então, quando eu faço essa projeção, quando eu faço esse futuro, faz muito mais sentido eu ir atrás do meu objetivo. Por quê? Eu tenho as dificuldades, eu tenho o meu impasse ali, né? Não sei física, não sei matemática, não sei redação, mas qual que é o futuro que isso vai me dar? Onde que isso vai me levar? Entenderam? Porque aí você começa a ver, você começa a analisar. Olha que interessante. Você começa a analisar o custo, custo.
de oportunidade. Tá, beleza. Pensando nessa projeção, pô, será que física é tão difícil assim? Será que matemática é tão difícil assim? Será que chegar em casa depois do meu trabalho cansado e estudar um pouquinho é tão difícil assim? Pensando no custo de oportunidade, o quanto de carreira, o quanto de futuro que eu vou ter. E aí o legal da medicina é o quê? Você pode trabalhar no hospital, você pode fazer cirurgia, você pode fazer a parte clínica, você pode ter um consultório, você pode dar plantões. Você não gosta de pessoas, você pode fazer radiologia. Não vai ter contato com nenhuma pessoa, vai ficar ali o dia inteiro laudando exames. Ou, por exemplo, que nem eu, pode fazer telemedicina, então tu pode trabalhar de casa fazendo telemedicina. Você pode ter um consultório, né? Então, assim, você tem um leque de possibilidades que você pode ter. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. O médico, então, ele faz diagnóstico, basicamente, né? Então, ele pega pessoas que têm algum problema de saúde, faz um diagnóstico e dá um tratamento para as pessoas para melhorar a qualidade de vida delas. Aí eu pergunto para vocês, no geral, as pessoas estão mais saudáveis ou mais doentes? O que que vocês acham, pessoal? Na cidade de vocês aí, vocês acham que as pessoas estão mais saudáveis ou mais doentes? Ó, a Mariana Rocha falou, mais doentes. O que que vocês acham, pessoal? Mais alguém quer contribuir? Então, assim, se você sai hoje em dia, cada esquina tem uma farmácia. O que que a farmácia vende? A farmácia vende remédio, né? E aí vem a pergunta: quem que prescreve remédio? O médico, entende? Então você começa a ver que você seguindo, e eu acho, na minha visão, que as pessoas vão ficar cada vez mais. Hoje, com essa loucura, inteligência artificial, eu acho que cada vez mais as pessoas vão ficar cada vez mais doentes. Minha visão, tá? Ok? Ó, a Kawane falou: eu trabalho em uma farmácia. Perfeito. Então, o que que a pessoa chega lá e dá para a Kawane? Dá para ela uma receita que foi carimbada pelo médico. Aí, por exemplo, uma receita amarela, né? Ou uma receita azul, uma medicação controlada. Tem que ser um médico para prescrever. É o médico que vai prescrever esse tipo de medicação. Entende? Ó, toma um remédio para ansiedade e fibromialgia. Pois é. Então, para você comprar essa medicação, você precisa de uma receita de um médico. Ok? Por que que você tem que. Tá, Léo, mas a aula é sobre rotina ou sobre carreira? É sobre rotina. Aí vem a pergunta: por que que eu tenho que fazer e ter clareza sobre isso se nós estamos falando sobre rotina? Porque é essa clareza, é essa construção de futuro que vai fazer você aguentar a rotina de estudo diário. Porque você tem que ver o benefício que vai ter lá no futuro para você seguindo isso, fazendo isso. E muitas pessoas não têm essa projeção, né? Então, por exemplo, casa, que casa você quer morar? Carro. Quais viagens você quer fazer? Quais países você quer conhecer? O que que é uma vida dos sonhos para você? Você tem que ter clareza disso. Porque ninguém vai acordar de manhã, meu Deus, Léo, eu quero estudar física. Meu Deus, eu quero estudar matemática. Eu quero estudar matemática porque eu preciso passar em medicina, porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão de vida. E porque eu quero, no futuro, ter mais qualidade de vida, eu quero ter mais impacto na vida das pessoas, eu quero ter uma condição de vida melhor. Aí eu projeto para o futuro, eu consigo ver onde que eu posso chegar se hoje eu pagar o preço, se hoje eu fizer aquilo que tem que ser feito. Porque muitas vezes vocês mesmos se auto-sabotam. Você mesma se auto-sabota. Você começa a evoluir em matemática, pum, tem um declínio. Você começa a evoluir em redação, começa a pegar ritmo no teu estudo, pum. Aí vem a autossabotagem, pré-queda, né? Você começa a ter uma pré-queda, você começa a voltar. Aí ontem eu falei com um aluno, né, que ele falou que ele tá 10 anos. Desde 2016 ele tá. Pô, será que eu começo a estudar? Será que não? Aí ele começava, parava, ia e voltava. Por quê? Porque ele estava se auto-sabotando. Ele ficava se auto-sabotando. Isso é inconsciente. Por quê? Aí vem a questão do merecimento. Eu não mereço passar em medicina. Eu não sou capaz de passar em medicina. Entendeu? Faz sentido para vocês, pessoal?
E isso acontece inconscientemente. É tipo aquela pessoa lá que para passar era 80 acertos e a pessoa tirou 78. Aí foi esses dois acertos que ela errou, entendeu? Essas duas questões que a pessoa errou foi aquela semana a mais que ela poderia ter estudado, mas ela procrastinou. Foi aquela semana que ela poderia ter dado um gás a mais, mas ela ficou se auto-sabotando, não sou capaz, não vou conseguir. Agora, quando você cria esse futuro e você compra esse futuro. Por exemplo, você comprou lá um tênis no Mercado Livre, você comprou uma camiseta no Mercado Livre, chegou essa camiseta, tu não vai botar fora essa camiseta, é tua. Ela é uma camiseta tua. É um tênis que você comprou. Você não vai pegar e jogar fora. Então, quando você compra esse futuro é meu. Eu vou conquistar esse futuro. Você reduz, entendeu? Você reduz essa autossabotagem, você reduz essa questão mental. Quando você tem clareza do seu futuro, você faz uma projeção de carreira. Então, eu sempre começo, quando eu vou montar uma rotina de estudo, eu sempre começo com texto, peço um simulado teste para ver matemática, física, biologia, quantas questões acertou, quantas questões errou e quantas deixou em branco. Depois, peço para a pessoa, tá, por que medicina? Por que que tu quer estudar medicina? Qual que é a tua motivação? O que que faz o teu coração vibrar? O que que faz tu ter a motivação diária de estudar esses conteúdos? Entendeu? Então, depois que acabar aqui a aula, pega uma folha e escreve. Escreve. Por que que você quer medicina? O que que te motiva? Qual que é o teu propósito? E o impacto que isso vai ter para os teus filhos. Não tenho filhos? Eu também não tenho filhos, mas um dia eu vou ter. E aí, as decisões que eu tomei no meu passado vai influenciar a vida dos meus filhos. A qualidade de vida deles, através, eu influencio nisso. Exemplo, se ele vai ter um plano de saúde ou se ele vai usar o SUS. As decisões que eu tomei, conscientes ou inconscientes, porque ninguém quer prejudicar o filho. Então, às vezes são decisões inconscientes, como, por exemplo, ficar na rede social rolando o dedinho ou estudar 20, 15 minutinhos de um micro conteúdo, de uma micro informação. Então faça esse desenho, faça essa projeção, o quanto que isso pode impactar na tua vida. Isso é fundamental tu ter clareza disso. Muitas pessoas não têm clareza. Ah, eu quero ajudar as pessoas. Tá, mas tu pode ajudar as pessoas indo no bairro. No teu bairro ali, tu pode ir lá no teu bairro, compra uma cesta básica no mercado e leva no teu bairro. Tu ajudou as pessoas. Enfermagem também ajuda as pessoas. Fisioterapia também ajuda as pessoas. E não precisa sofrer tanto quanto na medicina. Ah, não, eu quero ser médico, eu quero dar diagnóstico, eu que quero prescrever o tratamento, eu quero pedir os exames, eu quero ter um consultório, eu quero trabalhar no hospital. Opa! Aí eu, pô, senti mais firmeza. Ah, quero ajudar as pessoas. Pô, muito. Pode ajudar de qualquer forma. Entende? Então tem que ter clareza disso. Aí, beleza, pessoal. Passo 3, tá? Passo 3. O que que é o passo 3? Eu chamo de métricas, tá? Métricas. Então, o passo 3 é saber as métricas. Então, lá no passo um, tu fez o simulado teste, agora tu tem as métricas. Matemática, biologia, química, física, redação e por aí vai. Tá, beleza. Então eu tenho que saber quantos acertos eu tenho que tirar na prova, quantos acertos eu tirei agora nesse simulado teste e quantos acertos eu tenho que tirar para passar. Exemplo, vamos supor que a pessoa tirou 50 acertos, mas para ela poder passar, é, ela precisa tirar, vamos botar aí 130 acertos, um aluno de escola pública, né? 130 acertos. Beleza. Ou seja, ele tem que evoluir quanto? 80 acertos. Beleza. Aí vem a pergunta: quantos meses eu tenho até a prova? Cerca de 9 meses, né? 9 meses, tá? Uma gestação, né? 9 meses é uma gestação. Então eu tenho 9 meses até a prova. Tá, beleza. Então, eu vou precisar evoluir quantos
acertos durante esses 9 meses? Uma cerca de nove a 10 acertos por mês. Estão comigo aqui, pessoal? Estão pegando essa matemática? Né? De 9 a 10, mais ou menos, né? Acertos por mês. Vai ter meses que vai ser mais, vai ter meses que vai ser menos. Botei uma média aqui de 9 a 10 acertos por mês. Vamos pegar aqui, ó, 10. Então, se eu dividir 10, o mês tem 4 semanas, né? Então, um mês, um mês é igual a 4 semanas. Ok? Tá, beleza. 4, 4 semanas. Então, se eu dividir 4 por 10, eu vou ter 2,5 acertos por semana. Então, quando você. Olha que interessante, eu tenho que evoluir 2,5 acertos por semana. Quando eu penso que eu tenho que evoluir 80 acertos, vamos supor, só para ficar didático aqui, tá? Que um acerto, às vezes pode ser mais, mas geralmente um acerto é igual um micro conteúdo. Por exemplo, conteúdo. Uma questão do Enem 2025, que cobrou o conteúdo de citologia, dentro dentro da citologia, organelas celulares. Então, eu tenho uma questão que tem o conteúdo de citologia, dentro da citologia, organelas celulares, a função de cada organela. Então, um acerto geralmente vai ter um microconteúdo, ou mais de um microconteúdo. Mas geralmente é assim, ó. Cada acerto eu vou ter um microconteúdo. Tá, a Cauane falou que faz sentido. Qualquer coisa vocês vão me chamando aqui. Ok. Então, eu vou ter um acerto igual um microconteúdo. E eu tenho que evoluir, olha que interessante, ó. Eu tenho que evoluir 2,5 acertos por semana. Beleza. Agora, né, eu sei aonde que eu tô e aonde que eu quero chegar. Passo 4, tá? Passo 4. Para vocês verem que não é tempo, né, pessoal? Não é tempo, é resultado. Então, o passo 4, né, da nossa rotina de estudo vai ser o quê, então? O passo 4, então, é ver quais microconteúdos eu preciso aprender, né? Que é o que a gente chama de RDD. RDD, tá? O passo 4 é o RDD, tá? RDD. Rotina de estudo direcionada. Então, agora eu vou direcionar o meu estudo para quê? Para aqueles conteúdos que eu preciso aprender, que eu preciso acertar para conseguir ter esse objetivo de 2,5 acertos por semana. Aí a gente vai lá e vê o teu simulado teste. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer um mapa de erros e acertos. Então eu vou fazer um mapa, eu vou mapear quais questões, quais conteúdos de matemática que eu ainda não sei. Quais conteúdos de biologia que eu ainda não sei. Veja bem, eu nem falei de tempo de estudo. Eu não falei quantas horas você vai estudar, porque o meu objetivo não é tempo, o meu objetivo é esse aqui, ó. Você ter um aumento de 10 acertos, de 9 a 10 acertos por mês, de 2 a 3, 2,5 acertos por semana. Esse é o meu objetivo. E aí, olha que interessante, pessoal. Às vezes, olha que interessante isso aqui. Às vezes, o aluno, ele tenta estudar mais tempo, porque ele tem essa ideia que quanto mais ele estudar, mais chances ele tem de passar em medicina. Mas a verdade não é tempo, é a qualidade do teu estudo. Quanto mais qualidade tiver o teu estudo, mais resultado você tem. Então vamos pegar, vamos supor, só para a gente ficar, também não ficar só na teoria, nós ter um pouco de prática. Vamos pegar aqui, vamos pegar que o aluno, ele vai em 20 minutos, que é o que eu tenho a média, né? Os meus alunos que seguem o meu método, em 20 minutos ele consegue aprender um micro conteúdo, né? Um micro conteúdo. Então vamos supor que ele vai pegar uma hora, vai dividir essa uma hora em três blocos de 20 minutos. Então, em uma hora ele teve 6 micro conteúdos.
Desculpa, teve 3 microconteúdos, né? 3 microconteúdos. Se ele estudar 2 horas, ele vai ter 6 microconteúdos por dia. Se ele estudar de segunda a sexta, que são 5 dias, ele vai ter 30 microconteúdos, novos microconteúdos. Aí, se ele estudar 4 semanas certinho, em um mês, né? O mês tem 4 semanas. Em um mês, olha que interessante, pessoal. Em um mês, ele vai ter 120 novos microconteúdos estudando 2 horas por dia. Porque cada questão vai ter um microconteúdo. Então ele não estuda tudo, não dá tempo de estudar tudo, né, pessoal? Pensa comigo, vai dar tempo de você estudar tudo? Não vai. O que que eu vou estudar então? Se eu não vou conseguir estudar tudo, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar aqueles conteúdos que são mais cobrados, aqueles conteúdos que mais aparecem na prova. Aí você, quem é nosso aluno, comenta aí, pessoal, tem algum aluno do método Atleta da Mente? Comenta aí. Então, lá no Atleta da Mente, lá na nossa plataforma, Você tem lá matemática, a lista dos conteúdos mais cobrados. Você tem de biologia, você tem de química, você tem de linguagens humanas, tem de todas as matérias os conteúdos mais cobrados. Beleza. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou direcionar o meu estudo para os conteúdos mais cobrados. Aí, com a inteligência artificial, você vai construindo a base teórica, né? Fazendo a codificação semântica, que é pegar o conteúdo teórico e traduzir ele para a linguagem do teu cérebro, traduzir ele para o dia a dia. Aí tu pega, por exemplo, um aluno que trabalha o dia inteiro, consegue estudar só à noite, ele tem mais resultado do que uma pessoa que faz cursinho. Por quê? Porque no cursinho a percepção é que a pessoa está aprendendo mais, porque ela estuda 4 horas de manhã, 4 horas à tarde, 40 horas semanais. Enquanto o meu aluno estuda 2 horas, só que nessas 2 horas ele aprendeu 6 microconteúdos, 6 novos microconteúdos. Ele não vai esquecer esse conteúdo depois. Por quê? Porque ele usou a neuroaprendizagem. Ele usou técnicas de neuroaprendizagem para ele aprender o conteúdo. Né? Ó, Eli, Elivânia, a Elivânia falou, né? Eu sou aluna, beleza. Então, você aplica o protocolo lá do PBL-ATM, que é a análise cirúrgica, faz a análise cirúrgica do texto da questão, do comando da questão e das alternativas, faz o brainstorm, né? O que que eu já sei sobre o conteúdo, como que o conteúdo aparece no meu cotidiano, qual que é a relação desse conteúdo com outras matérias e novas questões desse conteúdo, como que ele pode ser cobrado em uma futura prova. 4 fases o brainstorm. Aí o método investigativo, vou construir a base teórica daquela teoria, o tempo e o mapa conceitual. Vou fazer um mapa de conceitos que eu aprendi fazendo esse bloco de 20 minutos. Então, você pega um conteúdo gigante e você transforma ele em um microaprendizado, né? A neurociência chama isso de microlearning. Você tem um pequeno aprendizado momentâneo e aí depois, no longo prazo, você vai construindo, vai aprendendo um pedaço hoje, um pedaço amanhã e aí a gente fala no interior, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então você vai pegando pequenos pedaços. E aí você começa a ter uma rotina de estudo que ela é flexível. Você começa a ter uma rotina de estudo que ela é baseada em resultado, não em tempo de estudo. Beleza, aí você fala assim, Léo, eu estou estudando 2 horas e estou evoluindo meus acertos. Estou tendo essa meta de 10 acertos por semana. Tranquilo. Aí você continua estudando 2 horas. Léo, eu estou estudando 2 horas, mas eu não estou conseguindo ter essa meta de 10 acertos. Aí você começa a estudar 3 horas. Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Que aí o passo 5 é o que a gente chama de Wikimap, né? Lá no método a gente chama isso de Wikimap, tá? Wikimap. Tá. Então, aqui no teu Wikimap, tu vai mapear, então, a tua semana, né? Então, tu vai fazer o quê? Vamos supor, ó, você vai estudar um bloco de 20 minutos de manhã, 2 blocos de 20 minutos no horário do almoço, todo mundo que trabalha, vamos supor aqui, ó, 4 horas tu foi lá pagar os teus horários CLT, aí tu tem o horário do almoço, é obrigatório, todo CLT tem um horário do almoço, beleza. Aí fez 2 blocos. Aí de noite você chegou em casa, lavou a louça, fez o jantar, fez uma caminhada ou foi na academia, beleza, chegou 8 horas da noite, né? 8 horas da noite. Fez ali, ó, um bloco de 20 minutos. Aí tu foi, tomou banho, descansou, escovou os dentes. Pô, mais um bloquinho de 20 minutos. Organizou a roupa para o outro dia, o que que tu vai vestir, o que que tu vai fazer no próximo dia. Pum. Antes de dormir, mais um bloquinho de 20 minutos. Aí você fez 3, 4, 5, 6. Fez 6 blocos de 20 minutos. Aí tu vai avaliar o quê? Métricas, né?
Tu vai avaliar métricas, vai avaliar a tua evolução de acertos. Se os teus acertos não estão evoluindo, aí você tem que aumentar o teu tempo aqui de estudo. Mas geralmente você começa sempre com 2 horas. 2 horas líquidas, ó. Sempre eu começo, né, com os alunos, sempre com 2 horas líquidas por dia. E aí ela vai aumentando, essas 2 horas elas têm que serem aumentadas com base na evolução de métricas dos alunos. Aí, olha que interessante, como é que a gente faz no método, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ó, a Suelen falou, assim não fica maçante o estudo. Perfeito, porque tu fragmenta ele, né, Suelen? Tu fragmenta ele ao longo do dia. Porque pensa comigo, eu trabalhava numa academia, não sei se alguém de vocês faz academia aí, pessoal? Tem alguém aí que faz academia? Então, eu trabalhava numa academia, o que que o cara da academia faz? Tu tem que ficar carregando os pesos. Então, uma pessoa faz lá um leg press com 200 quilos, o cara não vai tirar o peso. O cara faz o agachamento lá com 100 quilos, ele não vai tirar peso. Então, o que que eu ficava? Eu ficava o dia inteiro arrumando peso. Então, eu pegava um peso aqui, tirava um peso. Ou seja, eu chegava em casa super cansado. Eu chegava em casa super fadigado. Por quê? Porque era um trabalho muito puxado. Tem gente que trabalha no ar-condicionado, em escritório. Eu, no caso, trabalhava na academia. Imagina aquele bafo lá, lotada a sala da academia, ventilador, todo mundo suando ali, um bafo quente. Era muito cansativo. E aí, óbvio, tu tinha que dar atenção para os alunos, tu tinha que orientar os alunos qual exercício fazer, como não fazer, porque eu era o estagiário. Mas mesmo assim eu orientava eles na questão do exercício físico e tudo mais. Então, eu tinha que sempre estar ali trabalhando, ajudando e tudo mais. Então, pensa que era cansativo para mim. Só que daí o que acontece? Eu pegava esse meu estudo, eu dividia, eu fragmentava ele, tá? Eu comecei com 2 horas e acabei com 4, 5 horas, tá? Eu tive que subir porque eu estava começando do zero. Mas a ideia é que tu comece com 2 horas e vai subindo gradativamente. Eu cheguei até 4, 5 horas. Final de semana, eu estudava às vezes 4, 5 horas. Eu tive que subir porque eu precisava. Eu tinha 2 meses para estudar e eu precisava evoluir os meus acertos, né? Por isso que é o ideal, né? Quem está começando a estudar no início do ano é o perfeito. Por quê? Porque tu consegue cadenciar. A minha evolução era 12 acertos, tá? Eu tinha que evoluir 12 acertos por semana. Então, não tinha como eu estudar só 2 horas. Eu tive que ir evoluindo gradativamente para conseguir bater essa meta de 12 acertos por semana. Agora, se você tem 9 meses para estudar, você pode cadenciar o teu estudo e aí fica muito melhor, né? Que a gente trabalha o ciclo de 60 dias, que eu não vou falar hoje para vocês, os ciclos de 60 dias, né? Quais são os objetivos de base teórica em cada ciclo, né? O objetivo é mais falar aqui sobre rotina de estudo. E aí, para finalizar, eu só vou mostrar como é que a gente metrifica isso, então, lá no método, tá? Vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz a metrificação, então. Então, essa aqui é uma planilha de métricas, né, que a gente disponibiliza para os alunos, né? Então, por exemplo, a Suelen, que é aluna lá do método, ela tem acesso. Tu já preencheu, Suelen? Comenta aqui para nós. Tu já preencheu a tua planilha? Já fez o preenchimento da planilha? Que foi a nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula do método Atletamente foi sobre como preencher a planilha. Sim, preenchi, beleza. Então aqui, ó, a Sofia, então ela tirou 99 acertos e ela quer chegar em 160 acertos, ou seja, falta 61 acertos para ela. Aí aqui em verde vai aparecer os acertos, então ela vai ter que ter uma evolução dos acertos, né? E em vermelho vai aparecer os erros, então ela tem que ter uma redução dos acertos. Qual que é o ponto interessante aqui, pessoal? Olha que interessante. Olha que interessante. Ó, no simulado ela teve 81 erros. Só que para ela tirar 160 no Enem, ela precisa evoluir 61 acertos. Ou seja, tem 20 conteúdos, 20 microconteúdos que a Sofia não precisa estudar. Entenderam? E aí que nasce a estratégia de prova. Você não estuda tudo, você estuda aquilo que é cobrado na prova. Faz sentido, né? Eu vou perguntar aqui para a Suelen. Faz sentido, Suelen, ela estudar tudo se ela só tem que evoluir 61 acertos? Dos 81 que ela errou? Faz sentido? Não faz sentido, né, Suelen? Então, você estuda o quê? Estuda aquilo que a prova está mandando tu estudar. Aquilo que é cobrado nas questões. Por quê? Porque as questões
E tu vai ver o conteúdo na prática. Uma coisa é você saber genética, outra coisa é você saber fazer as questões de genética. Uma coisa é você saber geometria, outra coisa é você saber fazer as questões de geometria. Por isso que muitas pessoas acabam fazendo cursinhos tradicionais e a pessoa tem essa ideia, não, eu vou fazer o cursinho, Léo, porque o cursinho vai me dar toda a teoria. Aí eu pergunto, para passar em medicina, você precisa saber toda essa teoria? Vamos pegar aqui, por exemplo, matemática. Matemática tem 45 questões. Tem como cobrar toda a teoria de matemática em 45 questões? Ou tu precisa acertar as 45 questões para passar em medicina? E aí tem um negócio chamado TRI, que é a teoria da resposta ao item. Então a gente sai daquele estudo genérico e a gente começa a ter um estudo estratégico. A gente começa a colocar estratégia no teu estudo. Sair dessa questão aleatória de estudo. Começa a botar significado, estratégia no estudo de vocês. Porque senão você fica que nem um cachorrinho correndo atrás do rabo. Você não sai do lugar, você não consegue organizar o teu estudo. Aí, olha que interessante, tá, pessoal? Você vem aqui, ó, métricas, né, na nossa planilha. Então, quem é aluno do método atletamente tem acesso a essa planilha. Então, aqui, ó, em matemática, ela teve 19 acertos, 6 erros e 20 questões ficou em branco. Ou seja, ela tem 20 oportunidades. Ela tem 20 micro novos conteúdos que ela tem que aprender até o dia da prova em física, química, biologia, humanas. Aí depois, qual que é o outro passo, né? Lembra lá, Suelen? É fazer o quê? Mapa de erros. Então aqui você vai destacar, né? Você vai colocar quais questões tu errou. No caso aqui ela botou matemática, porcentagem, razões, uma questão média. Aqui, ó, questão fácil, 138, matemática, porcentagem e razões. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, pode errar uma questão fácil? O que que acontece se eu acerto uma questão difícil e erro uma questão fácil? O que que acontece com a minha TRI? Que todo ano o pessoal reclama da TRI porque não tem estratégia nos estudos. Vamos lá, o que que acontece com a minha TRI? Ela sobe, ela baixa, ela aumenta? Ó, a Suelen falou aqui, ó, perde pontos. Exato, pessoal. Você vai perder pontos. Você tem uma redução nos pontos. Então, olha que interessante. O que que ela vai estudar naquelas 2 horas? Ela vai estudar as questões que ela errou, os conteúdos que foram cobrados nas questões que ela errou. Dessa forma, ela consegue ver todos os conteúdos através das questões, sem deixar nenhum conteúdo de fora. Porque ela estuda aquilo que a banca, aquilo que a prova julga ser mais importante. Ela não estuda a encheção de linguiça, ela estuda aquilo, ó. Isso daqui o Enem cobra, isso daqui o Enem não cobra. Então eu nem vou ver, porque eu estou usando as questões para direcionar o meu estudo teórico. E aí, em 2, 3, 4 horas líquidas por dia, tu aprende mais do que o cara que estuda o dia inteiro. Aí ela colocou aqui, ó, biologia, química e física. Aí olha que interessante, pessoal. Aqui do lado ela coloca o quê? O motivo do erro. Por que que ela errou? Foi falta de atenção? Beleza. Ah, foi falta de base teórica. Se foi falta de base teórica, quer dizer o quê? Que ela tem que investir no estudo teórico dela. Por exemplo, lá no nosso material, a gente pega e mostra como esse conteúdo aparece no cotidiano do aluno. Então, como que porcentagem aparece no conteúdo do aluno? Por exemplo, um exemplo que tem lá no nosso material. O teu salário, um exercício que a gente dá lá. Pega o teu salário e vê a porcentagem do teu salário, que é aluguel, a porcentagem do teu salário que é para alimentação, a porcentagem do teu salário que é para o cartão de crédito. Então eu pego uma situação do cotidiano do aluno, que é o salário dele, né? E pego a teoria e conecto com alguma coisa do cotidiano dele. Aí o cara nunca mais esquece porcentagem e razões. Então, o nosso material, né, a explicação teórica do nosso material é com codificação semântica, tá? Na próxima semana, eu até vou fazer uma aula só mostrando para vocês como fazer um resumo do estudo, como fazer o estudo teórico, na minha visão e com base na neuroaprendizagem. Vai ser o tema da aula da semana que vem. Toda semana a gente faz, ah, a gente sempre faz aulas, tá? Então, olha que interessante, pessoal. Você aqui, ó, o que que fez ela não passar?
O que que fez ela não acertar a questão? Falta de revisão, falta de revisão. Ou seja, um conteúdo que ela já sabe, que ela já tem, só que faltou revisão. Ou seja, ela acabou esquecendo aquela informação. Se ela esqueceu a informação, é porque não teve codificação semântica. Não teve o significado daquela informação para o cérebro. E por isso que o cérebro não acertou. Aí do lado, olha que interessante, vai ter aqui ó, a quantidade de GPOM que ela fez, que é uma outra técnica que nós ensinamos dentro do método, que é uma técnica para você ter memória de longo prazo. Infelizmente, hoje não vai dar tempo de mostrar para vocês. E daqui tem o Wikimap dela, né? As matérias de alta prioridade, média prioridade e baixa prioridade. Quantos PBL-ATM ela fez, quantos GPM, a nota diária que ela dá por dia e uma recompensa. Então, toda vez que ela bate uma meta do dia, ela tem que dar uma recompensa. No caso, ela botou aqui, ó, maratonar a série por algumas horas. Faz sentido para vocês, pessoal? Então, quando a gente fala em rotina de estudo, nós estamos falando em organização, em otimizar o seu tempo. Então você sai daquele estudo teórico que você fica perdido em um excesso de informação, né? Que muitos de vocês não investem em mentorias, não investem em treinamentos, porque vocês preferem estudar de forma sozinha, estudando com dicas do YouTube. Só que quando você estuda por dicas do YouTube, você não tem feedback, você não tem uma estratégia personalizada para você. Então, um dos bônus que a gente dá lá no método, né? A Suelen e a Elivânia, que são alunas do método, elas sabem. Lá no nosso método, a gente dá o quê? Feedback. Então a Suelen vai comentar lá: Léo, a minha rotina é assim, assim, assado. Essa semana eu evolui 3 acertos. Aí eu vou perguntar, tá, Suelen, quantos acertos tu tem que evoluir por semana? Ah, eu tenho que evoluir 5. Beleza, então faltou 2. Pô, mas já foi uma evolução, ela evoluiu 3. Não é que com 3 acertos a Suelen vai passar em medicina, não. Mas 3 já é um resultado. A meta dela é 5, tá? Faltou 3. Aí eu vou perguntar: quantos PBL ATM tu fez? Quais questões tu errou? E aí, através dessas informações que a Suelen traz para nós, para nossa equipe, a gente orienta, ó, Suelen, próxima semana, vamos fazer matemática desse jeito? Vamos fazer física desse jeito? Vamos investir no estudo teórico de biologia, que está faltando tu entender mais o estudo teórico, porque tu botou que o motivo do erro foi falta de base teórica? Vamos ver, tá? Por exemplo, vamos supor que ela errou uma questão de fisiologia humana, tá? Errou fisiologia humana, tá? Como que tu fez o teu GPOM de fisiologia humana? Tu tem um GPOM de fisiologia humana? Ah, eu não fiz ainda, Léo. Beleza. Então, vamos fazer um GPOM de fisiologia humana, né? Aí tem o local, a ordem dos conteúdos que tu quer memorizar, a neuroassociação, e a visualização mental e a revisão. É um protocolo de 5 fases. Beleza. Aí tu faz o GPOM. Tá, vamos ver. Aí daqui 15 dias ela fez um novo simulado. Nós temos lá na plataforma, nós temos mais de 30 simulados. Beleza, a Suelen fez mais um simulado. Porque não faz, na minha visão, tá? Não faz sentido a Suelen parar a organização dela e fazer 200 questões de fisiologia humana. Não faz sentido para mim. Por quê? Porque a ideia não é a Suelen, para poder ter um acerto, ter que fazer 200 questões de fisiologia humana. A minha ideia é que ela faça o GPOM e ela nunca mais erre questões de fisiologia humana. Então, eu não tinha tempo de fazer 300 questões para conseguir um acerto. Eu pegava e fazia um GPOM bem feito e conseguia já um acerto. Por quê? Porque a Suelen tem filhos, a Suelen trabalha, ela não tem a mesma realidade do cara de 18 anos que pode fazer 300 questões. E até esse cara tem que questionar, pô, eu tenho que fazer 300 questões de um conteúdo para poder ganhar um acerto ou 20, 30 questões. Como que eu faço para conseguir esse acerto sem ter que fazer milhares de questões? Aí vem a técnica e aí vem a neuroaprendizagem. E daí lá no método eu explico que você, com um GPOM, você nunca mais erra aquela questão. E aí você vai metrificando, e às vezes tu vai ter que fazer mais GPOMs, tu vai ter que fazer mais para conseguir esse acerto. Mas aí, qual que é o legal disso? O legal disso é que eu vou metrificando. Eu não vou dando tiro no escuro. Eu sei exatamente aonde que eu tô, aonde que eu quero chegar, e eu sei, eu tô vendo a minha evolução semanal. Eu sei que eu tô no caminho. Pô, mas ela evoluiu 3 acertos. Pô, mas já é um começo. Não é 100 acertos, mas é 3. Aí semana que vem ela se dedica mais, se esforça mais, evolui 5. Depois evolui 8, e aí ela vai evoluindo gradativamente. O que não pode é eu ter que gastar 12 horas por dia para evoluir 3 acertos.
Pô, ela gastou 2 horas por dia, evoluiu três. Pô, tá excelente o custo-benefício do tempo. E aí a gente sai, ah, será que eu vou passar? Não, a gente começa a ter clareza que a Suelen está aqui e toda semana ela está evoluindo, então até o final do ano ela vai passar em medicina. Dúvidas, pessoal? Ó, comentaram aqui, vamos estudar de acordo com o que as questões do Enem trouxer de conteúdo. Isso aí, isso aí. Você direciona o teu estudo para o que as questões trouxer. É, não pode chutar, né? Você tem que deixar em branco, né? Por isso que tem na planilha ali, deixar em branco. Tu não chuta questões. No dia do Enem, beleza, mas no simulado teste tu não pode chutar questões. Sabe ou não sabe? Sabe ou não. Porque no dia do Enem vai ter que ser assim. Imagina tu perder 5 minutos numa questão difícil. Sei ou não sei fazer. Sei fazer? Faço. Não sei, pulo pra próxima. Aí depois do simulado, aí sim, aí tu vai ter que ver qual que é o conteúdo teórico que eu deveria saber para poder acertar aquela questão. Ó, o João falou, sou aluno também. O João Nilson. Então, assim, pessoal, vou deixar, ó, o Caililson Silva também sou aluno. Que legal, fico feliz, pessoal, fico feliz. A gente sempre faz aulas extras aí, né? Eu vou deixar o link aqui para quem quiser entrar no grupo, né? Nós temos um grupo de estudo do WhatsApp. Ative as notificações desse grupo, né? Fixa esse grupo no teu WhatsApp. Vou deixar o link aqui abaixo. O grupo lá do WhatsApp, fixa ele, deixa ele em primeiro lugar que a gente sempre faz aulas. Inclusive, semana que vem eu vou fazer uma aula, né, na segunda-feira, eu vou fazer uma aula falando sobre resumos. Vou ensinar para vocês como fazer um resumo perfeito. Como fazer o estudo teórico de vocês, tá? Então já anota na agenda, meio-dia e 15, sempre a gente faz fechado aqui no Zoom, que daí eu consigo ler melhor os comentários de vocês e vou deixar o link aqui para quem estiver vendo a gravação, vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo do WhatsApp para vocês entrarem no grupo. Lá sempre tem dicas, orientações, materiais, sempre tem informações lá. Tá bom? Mudou o nome do grupo. Isso aí. Fixa o grupo, né? Deixa ele fixado ali no teu WhatsApp, deixa ele em primeiro lugar para você sempre receber as informações. Tá bom, pessoal? Tô aqui torcendo por vocês, né? Comece a estudar o quanto antes. Não fiquem perdidos estudando sozinho. Invista em treinamentos, invista em mentorias, invista em cursos para ter acompanhamento. A pior coisa que tem é você perder tempo estudando sozinho, tá? Então se dediquem. É só seguir a metodologia que vocês vão ver o nome de vocês na lista dos aprovados. Tá bom? Até mais então, pessoal. Valeu!